O avivamento e a missão da igreja é o tema da aula de hoje. Eu sou o pastor Daniel Coelho e com muita alegria estarei ministrando mais uma aula. Então seja bem-vindo, pegue a sua revista, lição de número 11, o avivamento e a missão da igreja. Faltam 4 minutinhos para meia-noite, porque esse é o tempo que o Senhor me permitiu, nesse dia maravilhoso, de tantas bênçãos e correrias, estarei ministrando nessa aula, espero e oro para edificação da sua vida. O objetivo dessa aula é te edificar, trazer conhecimento para a sua vida. Amém? Então vou deixar aqui um conselho, uma dica para você, esta obra de Orlando Boy, 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo, heróis da fé. Esse aqui é um CD, é o livro em áudio. Meu livro, está na congregação onde eu pastorei. Eu só quero mostrar para você, se você puder, compre, adquire o livro. Eu tenho o livro, e tenho também aqui em CD, Tenho lá na igreja e tenho aqui também no meu escritório, aqui em casa. Então vamos lá, lição de número 11, o avivamento e a missão da igreja. Vamos agora para o textual. Então pegue a sua revista, pegue a sua Bíblia e vamos a esta aula extraordinária. Quero, antes de ler o textual, glorificar a Deus por sua vida. Você que é inscrito aqui no canal, que tem nos acompanhado toda semana, que Deus continue te abençoando poderosamente. Você que não é, me ajude a divulgar o Evangelho, as lições da Escola Bíblica Dominical. Cada vez que você curte, se inscreve, o YouTube, o canal vai ranqueando o canal. Então, quando a pessoa procurar um tema, das lições ou texto que a gente está ministrando aqui, o YouTube vai sempre mostrar lá, dando prioridade a esse tema. E se você curtir, se inscrever a este canal. Amém? Desde já, meu muito, muito obrigado. Deus seja louvado por sua vida. Texto áureo nos diz assim: e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O evangelho que escreveu Marcos, capítulo 16, versículo 15 e versículo de número 16. Na nossa verdade prática está escrito assim: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Mais uma vez, eu recomendo Heróis da Fé. Glória a Deus. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. Segundo, conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o evangelho sobre o poder de Deus. Terceiro, explicar que o genuíno avivamento espiritual repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e poder do Espírito Santo. Você, meu amado, que vai ministrar esta aula domingo, mostre trabalhos de evangelização da igreja local, fotos de culto ao ar livre, culto de evangelização, e mostre, irmãos, a importância do trabalho que eles estão fazendo. Porque uma igreja avivada, ela evangeliza, ela visita os enfermos. É importante mostrar o trabalho congregacional nesta aula para motivar, conscientizar a igreja a continuar nesse trabalho de evangelização. Na parte missionária, nós temos alguns exemplos aqui, no Heróis da Fé, a Bíblia Sagrada, e você que a sua congregação, o seu ministério que tem um trabalho missionário, mostre o nome dos missionários para que a igreja ore e apresente. É uma aula importante de conscientização. Nós da Assembleia de Deus, Ministério da Serra, nós temos a Secretaria de Missões. Pela misericórdia de Deus, eu sou
o presidente dessa secretaria, junto com o pastor Elionardo. Nós temos trabalho missionário em Moçambique, na Venezuela, em Minas Gerais, ali, Bahia, enfim. É importante mostrar à igreja os trabalhos de evangelização e os trabalhos missionários. Há uma frase gloriosa que diz assim: evangelismo é a igreja crescendo onde ela está. Missões é a igreja crescendo onde ela não está. Então a palavra-chave é missão. Que coisa gloriosa! A igreja precisa fazer missões. Desde os primórdios, a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado, no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Hoje, mais do que nunca, as igrejas cristãs precisam do avivamento espiritual para proclamar o Evangelho de Cristo no mundo que está, em rebeldia contra Deus. O fervor na busca pelo Consolador caminha junto ao fervor na busca pelas almas perdidas, pois essa é a maior missão da Igreja de Cristo. Os discípulos custaram a crer que o Mestre havia ressuscitado. Encontravam-se por demais dispersos e desanimados ali. Quantos discípulos de Jesus também não se encontram assim nos dias de hoje? Vigiemos e oremos a fim de que o desânimo e as distrações com os cuidados dessa vida não sejam capazes de minar nossa sede e fervor, tanto na busca por Cristo, quanto pela salvação dos perdidos. Tópico 1. O avivamento após a ressurreição de Cristo. Primeiro ponto do nosso primeiro tópico diz assim: o desânimo após a ressurreição de Cristo. Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfalmente, glorioso, perante seus discípulos que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos, abandonados. Com isso, após haver ressuscitado, antes o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo dos líderes judaicos. Aqui nós temos o segundo ponto do primeiro tópico, a aparição de Jesus aos discípulos. Jesus disse-lhe: paz seja convosco. Lucas capítulo 24, versículo 36 e o versículo de número 37. Eles pensavam que viam algum espírito. Olha só, até que Jesus lhe mostrou as mãos, apresentou as mãos e os pés perfurados. Lucas 26, versículo 40. Mesmo assim, eles não creram que era Cristo ressuscitado. Lucas 26, versículo 41. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos um mandato, uma ordem, a grande comissão. Marcos capítulo 16, versículo 15 e o versículo 16. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ponto 3 do nosso primeiro tópico, o avivamento após a ressurreição de Cristo. Naquela ocasião, Jesus prometeu que sinais e milagres autenticariam o seu ministério. Marcos 16, 17. Olha só, estes sinais estão à disposição de todos os que creem em todos os tempos e lugares. Era para os discípulos e é para nós
nos dias de hoje. Depois do Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, expulsaram demônios e curaram os enfermos. Atos capítulo 3, Atos capítulo 5, Atos capítulo 8. Vários fatos demonstraram que a igreja de Jesus recebeu o avivamento espiritual indispensável para proclamar o evangelho. A transformação dos discípulos após o revestimento de poder. Estavam desanimados, tristes, incrédulos, mas receberam o poder de Deus. Receberam o Espírito Santo e com isso se encheram de coragem, de autoridade, e os sinais seguiram com a igreja primitiva. No nosso segundo tópico, nós temos o avivamento na missão da igreja local. Olha que coisa gloriosa. O avivamento nas missões locais. Avivados, mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus Cristo, começando em Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na cidade santa, mas foram libertos pelo poder de Deus. Este é o modelo de evangelização dinâmica local. Não só pregar dentro das quatro paredes dos templos, mas realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. A igreja avivada apresenta sinais de que o Pentecoste está ativo em sua prática missionária. Glória a Deus. Glória a Deus. O avivamento nas missões regionais. A missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. Olha, depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos a levaram a muitos outros lugares. Olha só, Atos capítulo 8, versículo 1, versículo 4 e o versículo de número 14. Mateus capítulo 10, versículo 23. Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. No estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judeias e Samarias, a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Às vezes nós nos espantamos, que em um bairro tem tanta igreja, numa só rua, você vai contando, mas às vezes em cidades vizinhas não tem uma igreja sequer. Ou tem igrejas fechando as portas. Infelizmente, nós precisamos cuidar da Judéia e de Samaria, as nossas regionais. Missões regionais, atualmente. Que Deus desperte as igrejas locais para cumprirem a grande comissão de Jesus. Ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar a nossa fé e proclamar o evangelho a toda a criatura, em todos os lugares, estados, cidades e distritos. Uma igreja avivada demonstra que o Pentecoste está vivo em sua prática missionária. Precisamos orar para que a igreja local se desperte para a evangelização de ruas e bairros, mas cresçam também nas suas cidades vizinhas, municípios. Aqui nós temos o ponto tópico 3, o avivamento e as missões transculturais. O avivamento e as missões transculturais. Então aqui nós temos o primeiro ponto do nosso terceiro tópico. Olha só, primeira igreja missionária. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus diz que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até
confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas, né? E foram anunciando o evangelho. Atos capítulo 11, versículo 19. Então aqui nós temos a primeira igreja missionária. A igreja em Antioquia já realizava as missões locais ou missões urbanas e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Atos capítulo 11, versículo 20 e o versículo de número 21. Por causa do crescimento da igreja em Antioquia, os discípulos mandaram para lá Barnabé. A igreja, né, de Antioquia tornou-se a primeira igreja missionária, quer dizer, evangelismo, a igreja crescendo onde ela está. Missões, a igreja crescendo onde ela não está fisicamente, mas ela enviou missionários, ela enviou pessoas, membros da sua igreja, né, local, para evangelizar outras culturas. Foi através de Paulo que a Europa pré-cristã se tornou um continente cristão. Nós temos a evangelização e decadência espiritual da Europa. Por favor, mais uma vez, pela terceira ou quarta vez, eu vou recomendar. Creio que todo cristão sim, tem que ler a Bíblia todos os dias e uma vez por ano toda a Bíblia. Mas você precisa ler esse livro, Heróis da Fé. 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. A partir da Europa, o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos. Alcançou a África, onde se destacou homens extraordinários usados por Deus para pregar o evangelho. Por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristão, tornando-se um dos lugares mais carentes do evangelho de Cristo no mundo. Olha só, há países na Europa em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. 5% das pessoas não frequentam qualquer igreja. Uma decadência. Ponto 3 do nosso terceiro tópico. Clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja até os confins da terra, Atos 1:8. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes ou dirigentes. Que Deus reavive sua obra em todo o mundo. Oremos como Abacuque. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. A tua obra, aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. O avivamento é crucial para levar o evangelho até os confins da terra. Eu quero deixar uma palavra para você que está assistindo até o fim. Eu trabalho na Secretaria de Missões e eu faço um desafio a você que está me ouvindo até aqui. Pergunte ao seu pastor quantos % da renda da igreja é destinada à missão. Pastor Daniel, que absurdo! Peraí, calma, respira. Você sabia que se juntar as rendas das igrejas, nem 1%, ou 1%, ou menos de 1% é para a missão? Você sabia que há missionários passando fome, ou missionários abandonados por suas igrejas?
Há 4 anos, mais ou menos, eu trabalho na Secretaria de Missões da Assembleia de Deus Ministério da Serra. E eu recebo ligações de missionários que foram abandonados por suas igrejas. Pastores que enviaram missionários, não cuidaram e nem sequer tiveram a decência de trazer o missionário de volta para sua casa. Meus amados irmãos, a igreja de Deus é muito mais do que paredes, ar-condicionados, bancos ou lajotas. A igreja local ela precisa crescer, se estruturar, ficar bonita, moderna. Hoje, com a tecnologia, filmagens, câmera, eu concordo com você. Mas ela não pode perder a sua consciência que a ordem de Deus dada à igreja é a evangelização, a missão local e a missão transcultural. Oremos sim, para que nós, pastores, eu sou pastor, para que vocês, membros, recebam o Espírito Santo e a consciência que a obra ainda não acabou. Precisamos evangelizar na nossa casa, na nossa rua, nas redes sociais, na nossa cidade, no nosso bairro. Como diz o comentarista, o pastor, escritor, pastor Erinaldo Renovado. Oremos para que as igrejas recebam avivamento. Porque não é uma igreja. Deus não deu missão a um. Deus deu a missão a todos. E Deus não mandou ir apenas a um lugar. Deus mandou ir a todos os lugares. Você tem buscado mais o Espírito Santo para exercer a grande comissão? Você tem investido tempo e esforço no cumprimento da principal missão deixada por Cristo, a igreja? Os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Ele tem amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual. E o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da igreja do Senhor Jesus. Oremos ao Senhor por missões. Oremos. Você que é da Assembleia de Deus, Ministério da Serra, todo segundo domingo de cada mês, nós realizamos o culto de missões. Infelizmente, alguns pastores não fazem. Nós somos 50 congregações. Infelizmente, alguns pastores ainda não fazem o culto de missão. E alguns falam, pastor, não é porque você não briga, não faz isso? Não. Quem tem que convencer é o Espírito Santo. Nós precisamos fazer missões. Então, você que está me assistindo aqui e é da Assembleia de Deus, Ministério da Serra, se lá não tem trabalho de missões, culto de missão, converse com o seu pastor, se coloque à disposição e se você quer dicas, conselhos, informações, dados, estou aqui. É só deixar a descrição, deixar o seu número de telefone, ou no meu privado, ou deixar uma mensagem aí no nosso canal, nos procurar e eu estou à sua disposição. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Daniel Coelho e aqui mais uma aula em nome de Jesus. Muito obrigado a todos.